Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast que você pode ouvir no Spotify, como também assistir aqui no nosso canal, no canal Serviço da Administração. Hoje o nosso assunto é sobre conflitos societários, mas antes de eu chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar o seu like e comentários. Seja muito bem-vindo ao ADMcast, hoje trazendo esse assunto um pouco curioso, né? Imagino que muita gente que esteja nos assistindo ou nos ouvindo não conheça muito sobre essa temática e por isso a gente trouxe um especialista. Eu recebo o administrador Sérgio Vieira Júnior. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde, obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Prazer todo nosso. O Sérgio, que também é mediador. Vamos falar privado e judicial, é isso mesmo? Exatamente. Qual a diferença? O privado não depende do judiciário, por óbvio, né? Já o próprio nome diz, em que as partes procuram uma câmara de mediação privada para levar o seu conflito, a sua questão que está em litígio ou prestes a virar um litígio, para tentar conversar e solucionar o caso. Que também pode ser contratado um advogado, um mediador totalmente extrajudicial de forma ad hoc. Agora, já o judicial, não. Usa o amparato do judiciário ou é uma demanda que já está judicializada, que está em curso no fórum e que as partes solicitam, o próprio juiz indica a mediação para tratar daquele conflito de uma forma das partes se comporem ou tirar as diferenças. E também dentro do judiciário tem a possibilidade dela ser pré-processual, né? Mas ela corre dentro da estrutura do judiciário. Então a gente denomina ela também como uma mediação judiciária, mas ela é pré-processual. Excelente. Bom, hoje a gente vai esclarecer, né, alguns conceitos, alguns temas, mas antes da gente falar de fato sobre conflitos societários, eu gostaria que o Sérgio explicasse para a gente quais são os tipos de sociedade mais frequentes aqui, mais comuns no Brasil. Bom, no Brasil a gente tem o tipo societário limitada, que são as sociedades limitadas, que é a mais comum, a mais tradicional adotada no Brasil, e temos a sociedade anônima. A sociedade limitada, ela pode ser tanto uma sociedade de natureza simples ou uma natureza empresária. Então, essa vertente, o que significa? Quando ela é simples, é que o que é mais importante é a figura do sócio. E quando ela é empresária, o que é mais importante é a presença do capital, não necessariamente da pessoa. Quando a gente trata de sociedade anônima, que é um outro tipo societário, a gente está falando de uma sociedade estatutária e não contratual como as outras e que também tem o segmento de capital, que é importante é o capital e não as pessoas que compõem. Esses são os tipos societários, mas também a gente tem, em paralelo a isso, que as pessoas até denominam como tipo societário, mas a doutrina diz que não se enquadra, são os empresários individuais. Os empresários individuais, diferente das demais, ela não tem uma separação patrimonial do que é meu pessoa física, do que é daqui do CNPJ. Hoje, o empresário individual mais comum que a gente encontra no dia a dia são aqueles empresários individuais denominados MEI, né, que são uma forma mais simples de ser empresário individual. Só que ele tem alguns requisitos que você tem que preencher para se enquadrar. E não é qualquer pessoa que se enquadra nessa situação de empresário individual MEI. Excelente. Bom, a gente sabe que muita gente gostaria de ter o próprio negócio, mas não sabe por onde começar, como abrir uma empresa. Eu gostaria que o Sérgio também explicasse para a gente quais são os primeiros passos, né, para se abrir uma empresa, de modo que não tenhamos problemas no futuro. Bom, não ter problema no futuro. Primeiramente, sempre que vai abrir uma empresa, eu dou a sugestão de procurar um advogado societarista para tentar entender o todo. Em regra, as pessoas acabam se socorrendo a um contador. Não que o contador seja um caminho irregular, mas ele não é a pessoa mais adequada para fazer a orientação jurídica da estruturação societária que a pessoa pretende. Primeiro passo é tentar visualizar qual é a atividade que vai atuar e qual é o risco que essa atividade vai poder gerar para ela, a pessoa física.
Como eu havia mencionado na pergunta anterior da questão do empresário individual, que não tem a separação patrimonial, e o MEI. São atividades mais simples, mais feitas pela própria pessoa. Então, ela não gera uma demanda de contratação de funcionários, ela não gera uma receita muito elevada, então um risco tributário mais reduzido, não que não exista, é só mais reduzido. Então, talvez para aquela atividade, se enquadrar no MEI, se for uma atividade que seja possível ser feita pelo MEI, seja um caminho. Ela vai enfrentar algumas dificuldades, porque ela vai ter restrição de número de funcionário, faturamento e alguns outros detalhezinhos. Mas a partir do momento que eu quero ter uma empresa já com um sócio, não quero ser só empresário, já quero ser um sócio, porque a minha atividade ou a minha necessidade para um capital parceiro para poder seguir profissionalmente, aí a sociedade limitada já se enquadra, é mais adequada, vamos assim dizer, porque ela manter uma sociedade limitada é um mecanismo mais simples, mais fácil e menos oneroso do que uma sociedade anônima. A sociedade limitada já gera uma proteção, por isso que ela é limitada, mas gera uma proteção do risco do negócio, em que já dá uma certa segurança para a pessoa investir mais, para crescer mais, contratar mais, né? Fazer com que a economia dela gire em proveito dela com um certo respeito. Claro, se ele fizer fraude ou qualquer outro tipo, essa limitação deixa de existir. Mas, em regra, a sociedade limitada ainda é a mais recomendada. Evitar problema no futuro, nós estamos falando de relação de sociedade. Essa relação de sociedade, ela pode não só ter problema com o fornecedor, com o Estado, com o funcionário, como também com o próprio sócio. Com a mudança que nós tivemos com a Lei da Liberdade, que introduziu a possibilidade da sociedade limitada ser constituída por um único sócio, né, que as pessoas esquecem, mas a sociedade limitada ela é uma coisa nova, não é que ela nem esquece, ela nem entrou ainda, de certa forma, no nosso dia a dia a possibilidade de uma sociedade limitada com um único sócio. Mas essa possibilidade, a partir do momento que você tem mais de um sócio, pode existir o conflito. E aí que a gente chama que é o conflito societário. Então a gente vai agora entrar de fato no nosso assunto e eu quero saber quais são os mais comuns conflitos societários que aqui a gente tem no Brasil. Pois bem, a sociedade não deixa de ser um casamento, né? Quando você começa a namorar, é um cenário. Quando você casa, o convívio acaba mudando. Os interesses, não que quando se ficam muito distantes, as pessoas acabam se separando também. Mas na sociedade, o que mais liga as pessoas, além do relacionamento, é a questão monetária. E quando a gente está falando de sociedade, existem algumas possibilidades deste relacionamento se desgastar, mas vamos preservar a sociedade e a gente continua. Diferente de casamento, que quando tem um desgaste entre marido e mulher, quando não tem filho é mais fácil entre aspas, mas é mais simples resolver a demanda com uma simples separação. Só que quando você tem filho menor, inclusive, a coisa muda um pouco de cenário. Não que o divórcio não seja o adequado, talvez seja o adequado, mas você precisa cuidar ainda daquele que perpetua, certo? Que é o filho. A sociedade não muda de cenário. Só que o filho passa a ser a própria sociedade, que tem a sua personalidade própria, como o seu filho tem a personalidade própria. Então pensa da seguinte forma: se eu estou namorando, resolvo casar, só que na hora que eu caso já tenho um filho, que é a minha sociedade. Então qualquer conflito que possa ter entre nós, se a gente fôssemos sócios, a gente tem que tratar deste conflito, seja ele qual for a natureza, de uma forma de preservar esse CNPJ para que se exerça de fato o princípio da continuidade da sociedade, que a gente consiga continuar gerando empregos, continue gerando receita para esses trabalhadores, para nós mesmos, continuar girando a economia e tentar fazer a coisa fluir. Então, esses conflitos entre sócios, em regra, são os principais. O que gera isso normalmente? Morte de um sócio, com ingresso ou não dos herdeiros, a briga entre esses sócios, que podem ser 2, 3, 4, 5, que pode vir a gerar um desconforto entre eles de tal forma que venha a gerar uma exclusão de sócio. Como tratar a exclusão de sócio sem prejudicar
à sociedade, né? Aquele filho que eu havia Sim. comentado. Também temos uma outra vertente da relação de sócio, quando é como o sócio se divorcia. Ele sendo casado, se divorciou, qual é o impacto nessa separação para a questão societária? Então tem algumas vertentes, entre outras, mas essas são, em regra, assim, são as principais. É a morte, é a briga que acaba gerando alguma exclusão e o divórcio, algo bem pessoal mesmo, né? E aí tem os seus desmembramentos aí. E durante a sua resposta, me fez lembrar das empresas familiares. Se a relação entre familiares já é difícil, imagina quando tem uma sociedade em jogo. Você tem alguma experiência para contar para a gente? Claro, sem dizer nomes, sem citar nomes, mas uma situação curiosa que você tenha enfrentado? Olha, eu vou te dizer que, primeiro vamos fazer um dado estatístico, né? Quase 98% das sociedades no Brasil, elas são limitadas. Desse percentual, 90%, 95%, elas são enquadradas no porte tributário de ME ou EPP. Isso significa que são empresas pequenas. Desse cenário, quase 100%, algo de 99%, são empresas familiares. Nossa! Então, a possibilidade de você ter um litígio na família interferir na sociedade é tão grande quanto o inverso. Se eu já tive experiência, eu vou dizer que 99% dos meus casos são nesse cenário. Tem alguns que são bem curiosos, até um que eu posso falar com mais conforto, porque já tem muitos anos e envolvia sócios estrangeiros, pessoas físicas estrangeiras. Então já não estou mais no país e eu estou tranquilo para falar sobre isso. Mas há um caso de traição. Era um casal e um amigo e houve uma traição entre os sócios e nos relacionamentos. Então aí esse conflito foi um pouco... Tumultuado. Tumultuado e complicado, sim. Mas vamos falar agora sobre dois termos que talvez também você que está nos assistindo, que está chegando aqui até pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo novamente, mediação e arbitragem. A gente já ouviu falar aqui que o Sérgio ele é mediador, mas eu gostaria que ele explicasse para a gente, né, o que é que significa mediação e arbitragem. A mediação ele já explicou, agora a arbitragem. Vamos saber o que é que significa? Vamos lá. A arbitragem, ambas estão inseridas no nosso ordenamento jurídico por leis específicas, até a mediação fazia parte da lei da arbitragem, mas desde 2015 ela tem a lei própria. A grande diferença entre a mediação e a arbitragem é que a arbitragem ela se assemelha mais ao judiciário, só que de uma forma privada, em que um terceiro vai decidir aquela lide, aquela causa, aquilo que estão pedindo. É um terceiro que vai decidir. E a mediação é a construção da sentença lá dada por um terceiro, montada pelas próprias partes. E como que eles vão montar? Sob a orientação, sobre o comando, usando das ferramentas e mecanismos da mediação para construírem essa sentença, que não é uma sentença porque não é imposta, mas seria um acordo ou a solução que vier a ser. Sérgio, uma curiosidade, é verdade que a pandemia aumentou o número de mediações nos anos de 2020 e 2021 aqui no Brasil? Aumentou. Na realidade, a pandemia trouxe uma oportunidade para a mediação, porque a pandemia ao as pessoas ficarem em casa sem produzir, por consequência, tinham menos receita. Todas as áreas e gamas, seja o empresário, seja o trabalhador. E isso gerou diversos impactos financeiros no dia a dia, no relacionamento. Atrasou sua conta, atrasou o fornecedor, atrasou algum outro tipo de coisa. E mesmo questões de relação, como, por exemplo, agências de viagem, empresas de casamento, né, do setor de eventos, seja show, casamento, aquele aniversário que você tinha programado para o seu filho. Isso acabou atrapalhando a rotina. Nós tivemos que suspender, como se a gente fosse editar a nossa vida. Então, essa suspensão, essa paralisação, ela foi tratada até mesmo pelo judiciário por meios de soluções de conflitos pacificadores, porque não eram todos que estavam com essa demanda. Então, não adiantava, não é que não adiantasse.
Era por que eu vou conflitar no judiciário, brigar no judiciário, sendo que nós tínhamos que refletir sobre a situação do outro também. Então isso fez um acréscimo, sim, aumentou a demanda, a busca pela mediação. Então eu acho que é uma coisa positiva que começa até no nosso dia a dia mudar a forma de pensar. Eu não tenho só o judiciário para resolver aquela eventual injustiça que eu esteja sofrendo e por que eu vou brigar, né? Brigar no sentido de gastar esforço. Vou tentar resolver o meu problema de fato sem o risco de uma decisão que não me agrade. E aí vai gerar. Então, aumentou e eu acho que esse aumento vai ser constante, vai continuar. Vamos ver como que os cenários aí vão nos levar. Eu tenho a impressão que também a questão da otimização do tempo com encontros online, como é que ficou isso? Facilitou mais para vocês? Olha, é uma grande mudança para todo mundo, né? De fato, agora a gente depende da tecnologia. Já dependíamos, só não imaginávamos o tanto quanto. E isso veio facilitar. Até para a área da mediação, isso facilitou porque com as audiências virtuais, primeiro, você não tem o tempo que deslocar as partes para um lugar, então você não perde esse tempo e você também consegue fazer as sessões de mediação, mesmo se for em outro estado, em outra cidade. Então você aproximou as pessoas para resolverem um litígio. Vou contar um caso rapidamente meu. Eu comprei, meu sogro é de Maceió, e eu fui visitar os parentes da minha esposa lá, entramos numa loja, fomos comprar um óculos escuro, porque Maceió não tem tempo fim. Só, fomos comprar um óculos escuro e esse óculos veio com um defeito. Eu só me dei conta que esse óculos estava com defeito quando a gente já estava na viagem de volta, porque foi no último dia e na viagem de volta com óculos. Chegando em São Paulo, aí tem a prerrogativa do fórum, do consumidor, eu acionei o judiciário aqui. Não existia ainda na época a questão da mediação. Quando foi acionado, a empresa que eu comprei, né, a loja de óculos que eu comprei o óculos, teve que direcionar um pré-posto para a cidade de São Paulo para fazer um acordo comigo. Nossa. Então ele gastou com a viagem de ida e volta, mais estadia, além de advogado, tal, não sei, para fazer um acordo. Se isso estou te falando que ainda foi no início dos anos 2000, se isso fosse em tempos de hoje, uma mediação judicial ou extrajudicial, e no caso da judicial pensando na pré-processual, seria feito de uma forma muito mais rápida e menos custosa para todos. Sim. Né? Principalmente para aquele empresário que teve que vir para São Paulo. Agora conta pra gente como você começou a atuar nessa área da mediação. Você que além de administrador também é advogado. O que é que veio primeiro, o direito ou a administração? Olha, na realidade o que veio primeiro foi a engenharia. Ah, também engenheiro? Que eu só não peguei o diploma, mas a administração ela veio primeiro que o direito e ela foi para mim um divisor de águas, até por isso até que eu parei com a engenharia, que ela se encaixou perfeitamente ali naquele momento e depois veio o direito. Como administrador eu era gestor de uma empresa de eventos, que ainda bem que eu não sou mais por causa da pandemia, né? E naquela época eu tive conhecimento do mecanismo da mediação, ainda pela lei antiga. Mais como usuário do que como mediador. E aí depois com o direito, que é uma faculdade subsequente à administração que eu fiz, eu me deparei com uma situação da qual eu não gostava, que era as partes brigando e terceiro resolvendo aquilo. Eu posso brigar com você, você pode brigar comigo. A possibilidade de gerar esse conflito é muito grande. Mas por que nós não podemos resolver? Né? Por que a gente tem que ter um terceiro para decidir por nós? Nós não somos capazes de decidir nossos próprios problemas? E aí eu comecei a me confrontar com isso, tanto que falavam, você tinha que fazer magistratura. Eu falei, não, eu gosto de resolver os meus problemas, não o problema dos terceiros. E a mediação acabou sendo uma via minha dentro do direito, que eu falei, aqui eu acho que é uma coisa que eu me daria melhor. Como minha formação de administração e gestor de empresa, eu não poderia fugir da área societária, até porque essa migração já fazia muito parte. E, coincidentemente, não, eu fui fazer um estágio na época do direito
num escritório especializado em direito empresarial e societário. Na época era direito comercial, nem empresário. E aí essa minha migração ali para aquela área juntou a questão societária, empresarial, que é 100% privado, em que eles mesmos querem resolver da melhor forma possível, de forma rápida e mais possível sem dar alardes. E aí eu percebi que eu tinha esse mecanismo. Então, antes da lei, eu comecei a fazer essa mediação entre os clientes. Depois que veio a lei, acabei fazendo diversos cursos na área, antes e depois, me habilitei como mediador judicial, e aí estamos aí nessa jornada. Aí Quantos nessa anos luta já, Sérgio? De mediação? Uhum. Comecei em 2018, a lei é de 2015. 2008 eu comecei. 2008. 2008. A lei é de 2015. Então já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Não vou fazer conta ao vivo para não errar a conta. Agora fala pra gente a importância, né, da governança corporativa nesse processo de mediação, ou então antes de se gerar um processo de mediação, assim, a importância para que não haja um conflito societário, melhor dizendo, né? Olha, tudo que você puder controlar no sentido empresarial, a verdadeira transparência e levar isso de uma forma melhor, você consegue prevenir. A mediação, quando ela entra no ar, existe a pré-mediação justamente para ver se essa controladoria ela é bem feita. Porque não adianta, em caso, por exemplo, de mediação de recuperação judicial, que é algo que vai decolar, quer dizer, já decolou. Uhum. Veja quantos casos nós estamos tendo de falência em decorrência, algumas em decorrência até da própria pandemia, em que a mediação é uma ferramenta adequada. Adequada desde que a empresa tenha uma controladoria forte, principalmente na questão societária. Porque se você tem um gerenciamento bem feito, você consegue ver os sinais de que a empresa está com uma certa dificuldade, seja financeira, seja de relacionamento, você consegue aqui já, antes que isso escale, antes que esse conflito possa vir me prejudicar, vamos tentar conversar, entender o que está acontecendo? Lembra, no início eu falei da família com a empresa, que tem um menor e que tem a sociedade seria o filho? É como se você falasse, vamos procurar um psicólogo? Então tem um momento adequado, né? Pode não ser certo, mas tem um momento adequado para você fazer essas operações. Muito bacana. Bom, conta pra gente, Sérgio, além da mediação, onde mais os profissionais da administração podem atuar dentro, né, dos conflitos societários? Bom, dentro dos conflitos societários, o papel do administrador na sociedade em si é fundamental. Da mesma forma que toda sociedade precisa ter um bom advogado, um bom contador, ele precisa ter um bom administrador. Claro que para ser administrador de uma sociedade, não necessariamente precisa ter cursado a faculdade de administração. Mas o preparo dele nos cursos de administração é fundamental para o próprio sucesso dele. Para ele entender qual é a vida daquela empresa. Então, se pegar todos os mecanismos da administração em todos os processos da vida da sociedade, ele é importante. Por exemplo, na pergunta anterior, qual que é o momento, qual que é o start? Né? Se o administrador percebe que haverá um conflito, ele antecede e, peraí, vamos conversar aqui um pouquinho, e chama o sócio para conversar. O administrador ele também é importante na condução de uma assembleia ou de uma reunião de sócios. Estar preparado. Na mediação, o administrador é o caminho para levar as informações necessárias, até mesmo para poder negociar numa sessão de mediação. Porque não adianta só a empresa querer participar. Ela tem que participar e ser efetiva nessa participação. Quem melhor do que o próprio administrador da sociedade ou aquele que o administrador deu margens de negociação. Não estou falando só questões financeiras, às vezes de criar soluções. Porque tem muitos casos que a gente pega na mediação em que a pessoa não quer só uma reparação financeira pela relação dela comercial. Às vezes ela quer só um pedido de desculpas. E se a pessoa que está lá no pré-posto, que a gente chama, não está muito bem preparada com esse administrador, ou mesmo se ele deter as nuances da administração, ele consegue perceber que ele precisa trazer uma possibilidade para a solução do problema, e não necessariamente
uma margem financeira. Aí, se você me permitir, eu vou contar um caso rápido Claro, também. fica à vontade. Aí, como advogado, eu fui fazer uma audiência no Rio de Janeiro. Se fosse virtual, olha a economia que eu teria gerado para o meu cliente. Fui fazer uma audiência de tentativa de conciliação, que era uma fase pré-processual para se fazer. E eu estava para um cliente que era uma revendedora de vinhos, só para fazer o contexto. E o cliente acionou lá em Niterói, porque lá ele comprou os vinhos. O vinho não foi entregue para ele. Então a empresa sabia que tinha que reparar esse dano. Mas o que gerou para o consumidor a frustração dele é que ele comprou um vinho XPTO da safra 2000. Um vinho de qualidade, com safra específica. E quando ele ligou para a atendente, para o SAC, né, que era o Serviço de Atendimento ao Cliente da época, telemarketing, ele ligou e falou assim, olha, eu comprei um vinho XPTO da safra 2000. E eu estou recebendo aqui uma safra 2015. E a moça do telemarketing chegou e falou assim, mas o que o senhor está reclamando? O vinho é mais novo. Então a frustração daquele consumidor não era nem tanto a reparação financeira. É claro que ele queria, mas ele queria, olha, empresa, você vende vinho e você coloca uma atendente que... Então ele queria dar essa mensagem para eles. Então quando eu fiz a audiência, até passou a ser uma coisa cômica, porque quando ele... Você lendo, você não percebia que teve essa situação. Mas quando ele conversou, falou, veio uma outra realidade. Tipo, até depois que até constrangedora, né, para a empresa. Lógico, porque ela está vendendo aquele vinho. E o diferencial era a safra. Com certeza. Né? Então ficou uma coisa meio complicada ali. Mas entendemos, fizemos o acordo na época. E quando eu voltei para São Paulo, levei essa informação para o administrador da empresa. Ele falou, pô, peraí, realmente, aquele vinho, aquela safra, é um erro sistêmico, não sei o que, mas eu tenho uma garrafa dessa na minha casa. E mandou para a fidelidade do cliente. Fidelizar o cliente. E eu sei que ele mandou mesmo, porque depois ele virou amigo, vamos assim, o adverso virou amigo. Isso a gente só consegue mesmo quando a gente está na mesa. Vem a verdadeira conversa, não vem, de certa forma, a redação do texto, mas vem a verdadeira conversa mesmo. E é interessante, se me pedir alongar, que na mediação tem, você falou do administrador, mas na mediação ela tem esse fator de ser possível você trazer todas as faculdades para a mesa para conversar, dependendo do assunto. Então, dependendo do tema, ela resolve de uma forma mais ampla. Então, é fundamental numa sessão de mediação ter um advogado? É fundamental. É obrigatório? Dependendo do caso, não é obrigatório. É recomendado, e eu particularmente acho que deveria ser obrigatório. Mas isso é uma questão muito pessoal, para não tentar me alongar e fugir do assunto. Mas a presença do advogado é tão importante quanto a influência do administrador numa sessão de mediação, para poder ter essa criatividade, evitar o alongamento dessa questão. E mal interpretação, né? Às vezes a gente fala assim, o que a gente escreve numa mensagem, a gente lendo pode ter uma interpretação completamente diferente do tom daquela mensagem. Exato. Né? E a mediação é interessante, porque um dos princípios da mediação é a oralidade. Então, o seu tom de voz, o seu olhar, mas isso por via eletrônica você não consegue, né? Pelo Zoom, via o Teams, via remoto, você não consegue. Não, você consegue. Da mesma forma que se eu olhar aqui, as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer, estou olhando aqui para você, porque eu não estou acostumado a ser William Bonner aqui. Mas é o que acaba acontecendo, você consegue perceber. Por isso que em audiência virtual, sempre se pede, na verdade é uma obrigação de se pedir, que as partes estejam o tempo todo com a câmera ligada. Né, o volume, o microfone você desliga na hora que você não tiver com a palavra. Sim, mas a imagem... Mas a imagem é para você perceber a reação da pessoa, se ela está prestando atenção ou não. E aí vem o papel do bom mediador de tentar trazer as pessoas para essa escuta ativa. É bem legal. Muito bacana.
Bom, gente, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa de hoje, mas antes de encerrar, eu vou pedir ao Sérgio uma dica de leitura. Sérgio, pode ser sobre o nosso tema, conflitos societários, como também pode ser sobre um assunto que você goste ou um livro que tenha te emocionado, que você queira compartilhar com a gente. Olha, eu vou recomendar um livro de mediação. Eu acho Fica à que vontade. para ficar no tema. Na realidade, são alguns livros coordenados pelo professor Adolfo Braga, que é um mestre da mediação, em que trata da mediação empresarial com algumas vertentes. Já tem 2 livros, não é porque eu estou com uma participação pequena num artigo que eu estou falando dele, mas é porque ele traz um relato da mediação na prática e na teoria. E eu acho que para quem tem interesse, é um livro bem interessante de ser lido e fácil de ser lido pela forma com qual foi organizado. Bom, você faz parte do Grupo de Excelência em Mediação e Arbitragem, que é um grupo aqui do Conselho Regional de Administração de São Paulo, formado por profissionais da administração ou de outras áreas que de forma voluntária debatem sobre vários assuntos. No caso aqui do grupo que o Sérgio faz parte, é mediação e arbitragem, são os assuntos principais. Na sua opinião, qual a importância, né, de ter sempre um debate sobre esses assuntos? Vocês que também produzem, né, conteúdos, produzem conhecimento sobre essa área. É super importante, porque sempre que a gente puder debater e estudar, isso acaba nos fazendo avançar, a evoluir. Primeiro, parabenizo muito o CRA por esses grupos de excelência, não só o da mediação, e temos outros tantos, da qual eu tive o privilégio de fazer parte, porque não é uma coisa assim do meu cotidiano me expor, estou me expondo aqui hoje também, por causa do GEMA, por causa desse grupo de excelência. E qual que é a coisa interessante do grupo de excelência? Que quando você começa a estudar um determinado assunto, nem sempre vira artigo, mas o GEMA já proporcionou alguns artigos, você acaba evoluindo intelectualmente no sentido de que, olha, isso era praticado dessa forma e ele pode chegar num outro patamar. É como a mediação faz. Eu estou acostumado dessa forma, mas eu posso mudar e evoluir e tratar desse mesmo problema de uma outra forma. Então é bem interessante, sim, e eu acho que é muito importante para o administrador ou mediador e para os demais mediadores que lá fazem parte, e o material que isso que gera e proporciona ser amplamente divulgado. Eu acho muito importante também. Exatamente, foi até bom você falar sobre esses materiais, que a gente vai colocar aqui no descritivo o link do Centro do Conhecimento, onde você vai encontrar não só um link para o grupo GEMA, né, mas como também para os outros grupos de excelência. Os conteúdos são disponíveis, totalmente gratuitos, uma boa fonte de pesquisa, uma boa fonte de aprendizado. Bom, Sérgio, eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo é muito corrido e eu sei que esse assunto renderia mais uns 2, 3 programas, mas eu sei também que muita gente vai querer continuar te acompanhando depois do nosso programa. Onde elas te encontram? Olha, o mecanismo mais fácil de me encontrar é pelo e-mail, tá? É sergio@venlo.com.br. Estou à disposição. E também fazer parte aqui rapidamente, eu sou mediador aqui no centro de Sejusc, daqui do SAESP, então às vezes eu estou aqui presente aqui, se precisar, estamos aí. É um bom local de fazer a sua mediação pré-processual também. E eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADMcast. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se você está me ouvindo ou assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Espero que você deixe os comentários, deixe seu like, escreva nas nossas redes sociais o que você está achando sobre os nossos entrevistados, sobre os temas. Combinado? Eu espero todos no próximo ADMcast. Tchau, tchau!